Todo ser humano estava condenado pela lei, porque a lei aponta o pecado do homem. Somente Deus poderia apresentar o meio alternativo para a necessidade universal de salvação. A necessidade universal de salvação. Este é o título da lição do vídeo de hoje, o quarto vídeo da série EBD em Foco. A paz do Senhor, JVs. Este é o quarto vídeo da série EBD em Foco. Espero que vocês tenham assistido os 3 primeiros, porque são temas maravilhosos, são temas que realmente nos edificam. Nesta lição, o apóstolo Paulo vai apontar para a necessidade universal de salvação, quando nem os judeus, nem os gentios estão justificados diante de Deus. Precisa-se ou precisava-se de um meio para que nós, toda a raça humana, sejamos justificados diante de Deus. Hoje nós vamos trabalhar também sobre 3 pontos principais dessa lição. O primeiro ponto fala: os judeus e os gentios precisavam de um meio eficaz de salvação. Ponto 2, a humanidade precisa encontrar o caminho da paz. E ponto 3 e o último fala: a humanidade necessita da solução para o pecado. Tópico 1, os judeus e os gentios necessitavam de um meio eficaz de salvação. Ponto 1, a filosofia não apresentou o caminho para a salvação. Os gentios, influenciados pela filosofia grega, buscavam o conhecimento de Deus e da salvação por meio do raciocínio humano. É certo que os filósofos trouxeram uma grande contribuição tanto para a ciência quanto para a teologia. Entretanto, a revelação divina desse conhecimento de Deus e para alcançar a salvação só é possível por meio da pessoa do Espírito Santo, que está acima de qualquer raciocínio humano ou pensamento lógico. Nem a lei, nem a circuncisão, como nós estudamos nas lições anteriores, eles justificaram os judeus. Conforme vimos no ponto 2, os judeus eles se sentiam superiores aos gentios por ser receptores da lei. E eles mantinham sua identidade principalmente por meio da circuncisão, um símbolo externo que apenas aumentava mais a arrogância e a hipocrisia dos judeus. A Bíblia nos recomenda que vivamos, que nos congregamos e vivamos uma vida de amor e não temos uma vida de religiosidade baseada no legalismo. Ponto 3. Sentença iguais para todas as pessoas. Paulo pergunta: somos nós mais excelentes? Ele se dirige à Igreja de Cristo, formada por um só corpo e por vários membros. Romanos 2:1. De maneira nenhuma, ele mesmo responde: nós que fazemos parte da Igreja de Cristo não somos mais excelentes que os judeus ou os gentios. Nós estamos no mesmo barco, humanamente falando, indesculpáveis diante de Deus. E ele vai fazendo uma abordagem que, cuidadosamente, que nós também precisamos reconhecer que somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Este foi o tópico 1 dessa lição. Tópico 2, a humanidade necessita encontrar o caminho da paz. Paulo inicia citando Salmos 14 para mostrar que toda a humanidade estava corrompida pelo pecado. Conforme já vimos, ninguém consegue ser justo por si mesmo, porque a nossa natureza ela é má. O único justo, por mérito próprio, foi Jesus. Como os discípulos de Jesus, precisamos entender que o Evangelho é boa nova de salvação e não de hipocrisia e superioridade. O ser humano, sem Deus, não consegue vencer o poder da carne. Paulo prossegue citando Salmos 5, 10
e 144, 4, para falar do perigo da língua e das trapaças. Tiago, ele fala que quem consegue domar sua língua é perfeito. Tiago 3, de 1 a 12. Com essa exortação, nós concluímos que todos necessitamos do Espírito Santo para vencer o poder da carne. Paulo, ainda fazendo referência ao Antigo Testamento, como Isaías 59, 8, ele destaca a busca da humanidade, a busca sem sucesso da humanidade pela paz, porque a humanidade não aprendeu a temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é aquele servir a Ele por ter medo de ir ao inferno. Negativo. Temer ao Senhor é buscar conhecê-lo, ter o conhecimento experiencial com Ele, experiencial com Deus. Este é o caminho da paz, que não significa não ter conflitos ou aflições. Pense, você tem vivido em paz? A paz que excede todo o entendimento? Tópico 3 e último desta lição a humanidade precisa ou necessita dar solução para o pecado. Romanos 3,19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz para os que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo condenável diante de Deus. Aqui fica evidenciado qual é o propósito da epístola até o presente momento. Demonstrar que todos nós temos uma dívida diante dele. Paulo, então, vai mostrar o motivo dessa culpabilidade. Ele vai falar que nenhuma carne poderá ser justificada pelas obras da lei. Então, como seremos justificados? Como o que podemos fazer para ser justificado diante da lei, de Deus, já que nem a lei, nem a circuncisão, nem as boas obras poderão nos justificar? Este será o assunto da próxima lição. E para encerrar, eu quero deixar um versículo que está em Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Curta a nossa página no Facebook, EBD Classe Jovens Valente. Compartilhe, comente e você estará divulgando a palavra de Deus e aprendendo mais dos seus ensinos. Obrigado. Amém.